Olá! Hoje eu tô aqui para falar com vocês mais um vídeo da nossa série e o foco desse nosso vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre a ressignificação. Como atribuir novos significados às coisas que acontecem com a gente. Talvez você já percebeu que os nossos comportamentos, que as nossas escolhas, eles tendem a ser impulsionados pelas experiências que a gente já viveu. A gente tem a tendência a escolher as coisas e a decidir com base naquilo que a gente já viveu em algum momento. Seja por experiência própria, seja aquilo que a gente acompanhou alguém próximo vivendo, as nossas decisões, elas sofrem sim a influência daquilo que já se passou com a gente e com as pessoas que estão à nossa volta. A gente acaba decidindo as coisas ao nosso respeito, a respeito dos nossos filhos, a respeito do nosso casamento, com base nas experiências que a gente tem, com base naquela carga de recordação que a gente tem a respeito do que já passou conosco, com as pessoas que são próximas, que estão à nossa volta. E é importante a gente entender que ressignificar o que acontece com a gente faz a diferença para que a gente não repita os mesmos erros, para que a gente não viva aprisionado, muitas vezes na culpa, muitas vezes na acusação, muitas vezes na intolerância no relacionamento com o outro, muitas vezes no relacionamento com a gente mesmo. A gente precisa aprender a atribuir novos significados às experiências que a gente tem. Ao longo da nossa vida, nem tudo que vai acontecer é muito bom. E aprender a lidar de forma diferente com essas experiências faz diferença em como eu vou lidar com outras experiências no futuro. Eu preciso aprender a entender o que aconteceu comigo e entender a responsabilidade que eu tenho em produzir resultados diferenciados numa outra perspectiva, num outro momento. Ressignificar é atribuir um novo significado a algo ou alguém. É alterar a forma como a gente enxerga o que aconteceu com a gente. É sair de uma perspectiva ruim, de fracasso, de maus resultados, para uma perspectiva de aprendizado. Olha só como é fantástico. A palavra ressignificar, na raiz dela, significa retirar o afeto de alguma coisa. Isso quer dizer não se permitir ser afetado pelas circunstâncias, pelas situações, pelos resultados que talvez não foram os que você buscava. É você aprender a tirar a angústia, o medo, a insegurança que vem motivado normalmente por alguma coisa que já aconteceu com a gente, conosco. É você aprender a olhar as situações na sua vida com novos olhos, deixando de ser nervoso, deixando de ser egoísta, deixando de ter medo, deixando de ser angustiado, se preocupando com o que vai vir por causa de alguma experiência ruim que você já viveu. Quando a gente faz isso, quando a gente coloca essa carga negativa em cima das experiências que vão vir, a gente acaba não conseguindo viver as experiências na sua totalidade. Pior, a gente acaba reproduzindo maus comportamentos, más escolhas, maus hábitos. E eu tenho certeza que você, como mãe, como esposa, como mulher, você quer ter resultados melhores, você quer viver coisas melhores. Eu tenho certeza que você quer alcançar plenitude dentro da sua casa. E para que isso seja, de fato, uma realidade dentro da sua casa, dentro da sua família, você precisa aprender a colocar uma carga emocional diferente nas coisas que já aconteceram. A melhor coisa que aconteceu para mim foi ser mãe de dois meninos, porque a gente tem a tendência de achar que vai ser igual, né? 2 homens, 2 meninos, vai ser igual, não foi igual. Pelo contrário, eu tive a graça, a maravilha de viver com o Benjamin experiências muito diferentes das que eu vivi com o Lucas. E eu entendo hoje, principalmente porque eu me permiti mudar a perspectiva que eu tinha a respeito de algumas coisas. Eu já falei sobre a amamentação do Lucas e como foi difícil, como esse foi um dos grandes obstáculos mesmo que eu tive que enfrentar dentro da minha maternidade.
porque eu me via como uma fracassada e eu entendia que buscar uma ajuda, buscar um socorro era errado, era ruim. Então, durante todo o tempo de amamentação do Lucas, eu sofri me culpando, sofri me angustiando, sofri com aquela situação. E na gestação do Benjamin, eu decidi atribuir um novo significado à amamentação. Tirar desse momento, tirar dessa parte que faz parte, gente, de ser mãe. Tirar essa carga. Lógico, pode ser que você teve N dificuldades, processos e acabou não amamentando. Eu não quero te desmerecer como mãe. Pelo contrário. Eu quero que você entenda que essa experiência ruim, ela não pode ser combustível para que você viva outras experiências ruins. Ela precisa sim ser um combustível de aprendizado, de mudança, de novas escolhas. O que eu decidi fazer com o Benjamin foi novas escolhas. Eu decidi não mais ficar parada no meu mundo de culpa, de acusação, de ressentimento comigo mesma e com todos que estavam à minha volta, porque quanto mais as pessoas tentavam ajudar, pior ficava, né? Eu decidi fazer diferente. Eu decidi me preparar, eu decidi aprender. Eu busquei um conhecimento admitindo que eu não sabia tudo. E, gente, como é difícil para a gente admitir isso. Admitir que a gente não sabe tudo. Quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa soberba e olhar para a gente reconhecendo, não, eu tenho uma debilidade, uma limitação nisso e eu preciso aprender mais sobre isso. Lógico, se você quer aprender mais sobre isso, eu queria aprender mais sobre isso. E é interessante que, vendo o Lucas agora nessa fase de estudo, de prova, isso está me mostrando como a gente é mal preparado, como a gente vive cheio de traumas. Provavelmente você, como eu, viveu na escola algum tipo de bullying ou viu alguém sofrendo bullying porque perguntou alguma coisa para a professora. Tinha isso, né? Não sei se ainda tem, mas tinha isso. E estudando com o Lucas para as provas, eu perguntei para ele, filho, como é que você faz na escola quando você não entende alguma coisa? Aí ele falou para mim assim, como, né, uma expressão como se fosse óbvio, como se a resposta fosse óbvia. Eu pergunto para a professora, mãe. E, gente, ele pergunta para a professora, porque ele sabe que perguntar, que pedir ajuda, que pedir socorro, não faz dele uma pessoa inferior, não faz dele burro, não faz dele incompetente, pelo contrário, faz dele uma pessoa que tem sede de aprendizado. E é isso que a gente precisa ter na nossa vida como mãe, como profissional, como pessoa, como esposa. A gente precisa estar disposta a abrir mão do nosso orgulho, sair da nossa bolha e buscar informação, e buscar conhecimento, e buscar aprimorar o entendimento que a gente tem sobre aquelas coisas que a gente quer fazer diferente. A gente faz isso muito mal, a gente tem uma tendência, sei lá, talvez por causa disso, né? Não sei se todo mundo vive isso, mas eu vivi isso na escola. Perguntar, não se perguntava. Se você não entendeu, você é burro. Você não é burro se você não entendeu, você não é fracassado se aconteceu alguma coisa ruim. E o ressignificar é exatamente isso. É tirar das situações que aconteceram com a gente essa carga de acusação, de culpa, de negativismo, de como se não fosse possível fazer diferente ou ter resultados diferentes. E é possível. A gente precisa tirar dessas experiências negativas o melhor e não o pior, como é a tendência que a gente tem. A melhor forma de ressignificar as experiências que a gente teve traumáticas, doloridas, é aprendendo a lidar com o perdão, com a aceitação e com a persistência. Aprender a perdoar. Perdoar você, perdoar o outro, perdoar seu filho, perdoar as pessoas que convivem com a gente. Aprender a aceitar nossas limitações, aceitar a limitação do outro, aceitar as nossas falhas e persistir na mudança, persistir no nosso melhor. Você pode até não ser responsável diretamente pelo que te aconteceu de ruim, mas você é responsável
pelo que você faz com essa experiência. E, sinceramente, o meu apelo, o meu desejo é que você comece a ter uma responsabilidade diferenciada com o que te aconteceu e comece a tirar das experiências da sua vida o melhor e não mais o pior. Aprenda com as suas experiências e mude o que precisa ser mudado. Transforme o que precisa ser transformado. Abra mão do que precisa que você abra mão, sem se culpar, sem se angustiar, sem carregar um novo fardo. A intenção é que a gente tenha uma maternidade livre de fardos, livre de pesos, livre de culpas, livre de comparações. Se é para comparar, se compare com você mesma, com como você era antes e como você é hoje. Veja o salto de crescimento que você tem dado. Ah, Juliana, eu não tenho tido saltos de crescimento. Então comece a dar. Você é responsável por dar esses saltos ou não. A decisão vai ser sempre sua. E, sinceramente, vale muito a pena a gente decidir saltar para o melhor, buscar o melhor, desejar o melhor e se posicionar da forma que for necessário para que esse melhor venha. Se você precisa ler, leia. Se você precisa estudar, estude. Se você precisa fazer curso, faça. Se você precisa conversar com outras pessoas, converse. Se você precisa assistir os meus vídeos, assista. Mas seja responsável por construir uma nova e melhor versão de você mesma. Não existe obstáculo grande demais que não possa ser ultrapassado com uma boa dose de reflexão e aprendizado. Você pode, você é capaz. Acredita nisso. Um beijo.